Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Estamos reunidos para a realização da audiência pública relativa ao primeiro quadrimestre do exercício financeiro do ano de 2023. Determino que seja lavrada a competente ata dos trabalhos e esclareço que a presente audiência foi convocada por força do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar, número 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, visando a demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre. Convido os representantes do chefe do Executivo, aqui presentes, a ocuparem seus lugares à mesa para iniciarmos os trabalhos, a saber, senhor Fernando César de Almeida e Silva, diretor do Departamento Financeiro, e as senhoras Nelise Maria Zanin e Patrícia Alvarenga dos Santos, ambas do Departamento de Gestão Orçamentária e Contabilidade. Encontra-se presente também a senhora Mary Ellen Souza Melo, secretária de Adjunta de Finanças. Passo a palavra ao senhor Fernando César de Almeida e Silva. Boa noite a todos, os nobres vereadores, a todos que estão acompanhando aqui no plenário e o pessoal que está acompanhando de casa pela internet. Bom, essa audiência, a gente vai demonstrar do primeiro quadrimestre os resultados fiscais de 2023. A publicação foi feita, o chamamento no Diário Oficial, através do Diário Oficial do município e nas redes sociais do município. Está longe? Tá. Bom, como já foi falado, a base legal dessa audiência, ela é pela Lei da Responsabilidade Fiscal, a Lei 101 de 2000, no artigo 9º, parágrafo 4º, que todos os meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre. No primeiro quadro, esses quadros são todos quadros que são obrigatórios pela Lei de Responsabilidade, que são todos iguais para todos os municípios para apresentar. Não são quadros que são feitos exclusivamente para Caçapava. Tá? O primeiro quadro, nós vamos falar sobre o resultado primário. O resultado primário indica os níveis de gastos orçamentários, se os níveis de gastos orçamentários são compatíveis com a sua arrecadação. O seu resultado é obtido pela diferença entre a receita primária e as despesas primárias. Quando o valor das receitas supera o valor das despesas, dizemos que houve um superávit primário, que foi o caso de Caçapava. Então, a receita total da LDO 2023 era de 414.773. Foi realizado no quadrimestre, no primeiro quadrimestre, até abril, 134.705. As receitas não financeiras, que é o que aplica para se considerar o índice, esse resultado primário, 382.756 na LDO e foi realizado 131.194. Lembrando que na LDO seria o total anual. A despesa total liquidada também de 414.777 na LDO e realizada no quadrimestre 102.714. Despesas não financeiras, 396.917 na LDO e 101.132 realizada no quadrimestre. Na LDO, o resultado primário daria menos 14.160 e no realizado no quadrimestre, 30.062, que é o resultado primário obtido. Isso basicamente significa que a despesa está menor que a receita. O próximo quadro
a gente vai demonstrar um resultado primário com uma visão mais realista, onde a gente informa que a despesa efetivamente paga, as despesas orçamentárias, mais os restos a pagar. O resultado obtido demonstra uma situação de equilíbrio do município. Tá? A receita primária 131.194, as despesas orçamentárias 94.867, restos a pagar 28.612, dando um total de despesas de 123.479, dando um resultado primário de 7.715. Aqui, abrindo ainda receitas primárias, nós temos a Prefeitura com 131.075, o Fundo de Previdência 34.000, a FUSAM 85.000, dando um total de 131.194. E agora, no próximo, o resumo das despesas não financeiras, também aberto entre as entidades. A Prefeitura, 75.848, a Câmara, 2.235, a FUSAM, 22.408, milhões aqui todos, né? E o Fundo de Previdência, 641.000, dando 101.132. Agora nós vamos demonstrar o resultado nominal. O objetivo da apuração do resultado nominal é medir a evolução da dívida fiscal líquida. A dívida fiscal líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada deduzido do ativo disponível, disponibilidade líquida de caixa e bancos. A dívida pública consolidada, a posição em 31/12, na virada do ano, em 2022, era de 45.499. Na LDO existia uma previsão de 112. A posição no final do quadrimestre de 43.321. Menos as deduções, que daria, na posição 31/12, foi 78.638, onde estão disponíveis, a disponibilidade de caixa em 31/12 era 73.880, onde seria 96.635 disponibilidade de caixa, 18.091 os valores de restos a pagar processados e disponibilidade de restituições de valores vinculados, 4.664, e demais haveres financeiros de 4.758, dando uma dívida consolidada líquida de menos 33.138. Em relação à posição no final do quadrimestre, de janeiro até abril, a dívida de 43.321, né, as deduções 102.511, a disponibilidade de caixa 97.663, a disponibilidade de caixa bancos 106.408, menos o resto a pagar processados, 3.934, e a disponibilidade de restituíveis e valores vinculados, 4.884. E demais haveres financeiros, 4.848, dando um valor de menos 59.190. A diferença seria o valor do resultado nominal, que é 26.051. Aqui, no próximo quadro, a gente vai demonstrando a dívida consolidada, abrindo a Prefeitura. No terceiro quadrimestre de 2022, tinha uma dívida consolidada de 24.987. E no final do quadrimestre, 23.032. A FUSAM, 20.512, no final do quadrimestre, 20.289, dando um total, no terceiro quadrimestre de 2022, 45.499, e no primeiro quadrimestre, 43.321. Nesse próximo quadro, a gente demonstra as dívidas flutuantes, que são restos a pagar processados. Tá? A da Prefeitura, no terceiro quadrimestre de 2022, 13.865, tudo aquilo que passou processado de um ano para o outro, para ser pago agora em 2023. E no final do quadrimestre ainda existe um saldo de 1.707 de restos a pagar processados. A FUSAM, 4.226, no final do ano passado, e no primeiro quadrimestre de 2023, 2.227. A Câmara é zerado. O total do terceiro quadrimestre do ano passado, 18.091, e o primeiro quadrimestre de 2023,
o saldo é 3.934. Agora, a demonstração de caixa bancos. No terceiro quadrimestre, a Prefeitura tinha 95.536, no primeiro quadrimestre de 2023, 104.565. A Fusan, 987 mil, primeiro quadrimestre, 767 mil. A Câmara, terceiro quadrimestre, com 112 mil, primeiro quadrimestre, 1.148.000, dando um total do terceiro quadrimestre de todas as entidades, 96.635 no ano passado, e no primeiro quadrimestre, 106.480. Próximo quadro é os empenhos a pagar, são das entidades, né, os débitos orçamentários e os restos a pagar que ainda compõem o total. Então, temos que a Prefeitura, em empenhos a pagar orçamentários, tem 189.106.000 e resta a pagar 16.147, dando um total de 205.253. A Fusan, 10.759 de orçamentários e de resto a pagar 2.789, dando um total de 13.548, 13.548. A Câmara, orçamentário 5.420, resta a pagar 23 mil, dando um total de 5.443. O Fundo da Previdência, orçamentário 1.262, e resta a pagar, não existe, é 1.262 total. Dando um total em todas as entidades, orçamentário 206.547, restos a pagar 18.959, totalizando 225.506 de empenhos a pagar. A próximo slide, a gente vai apresentar os empréstimos da Prefeitura, as dívidas da Prefeitura, né, o da Caixa Econômica Federal, junto à Caixa, a pavimentação do Panorama, 3.096.000, no final do primeiro quadrimestre. Financiamento do Desenvolve São Paulo, da pavimentação dos bairros, Aldeias e Esperança, 3.905.000, dando um total da dívida contratual de 7.001.000. Precatórios contabilizados na dívida consolidada líquida. TJSP, 11.113.000, e também do TJ de 2018, que é o acordo da Serra do Palmital, 4.250, dando um total de precatórios 15.363. Outras dívidas, Secretaria de Desenvolvimento Regional, o CDI, de 668, dando um total da Prefeitura de 23.032. A Fusan, dívida confessada até o primeiro quadrimestre, INSS 13.147, 13 milhões, Fundo de Garantia 1.345.000, PIS 200, Imposto de Renda 4.889, total da dívida confessada 19.581. Precatórios contabilizados na dívida consolidada líquida da Fusan. Precatório de terceiro regime ordinário 708. Total da Fusan, 20.289, e o total da dívida consolidada Prefeitura mais Fusan, 43.321. Agora, no próximo, a gente vai demonstrar o saldo de precatórios da Prefeitura e da Fusan. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, TJSP, a Prefeitura, no primeiro quadrimestre, 18.943, do TRT, 23.587, e o total da Prefeitura, 42.530. O saldo do precatório da Fusan, precatório de terceiros, de regime ordinário, 791.000, precatório de pessoal de regime ordinário, 1.916, dando 2.706, totalizando 45.236. Só um adendo aqui, é importante informar o seguinte: lá atrás, quando vocês viram que o valor total da dívida consolidada era 43 milhões, lá não entra o regime trabalhista. O TRT não está naquela conta por questão de rúbrica, de contábil, isso saiu e não faz parte daquilo, mas é uma dívida que está, por isso que a gente informou aqui separado. Tá? Se você for somar o que está na dívida lá, mais o TRT,
vai para 68.824 o valor total. Tá? O próximo slide, aí a gente está demonstrando a aplicação no ensino também aí nesse período. Tá? Nós temos que a receita arrecadada para o cálculo da base de impostos do ensino, para o cálculo do ensino, 99.725 no primeiro quadrimestre, sendo que a despesa empenhada, 31.760, despesa liquidada, 18.297, que dá um percentual de 18,35, e a despesa paga, 18.018. O próximo seria a aplicação dos recursos do Fundeb. A receita arrecadada no primeiro quadrimestre, 20.400.000. Despesa empenhada, um total de 47.816, sendo profissionais do ensino 40.065 e demais despesas 7.750. Despesa liquidada 14.923 no total, que daria um percentual de 73,15%, sendo profissionais do ensino 13.266, com 65,03%, e demais despesas 1.657, 8,12%. Despesa paga num total de 13.932, sendo 12.366 profissionais do ensino e 1.565 demais despesas. Aplicação dos recursos da parcela diferida. É aquele percentual que pode ser feito no próximo ano em relação a 2022. É recurso utilizado com pagamento de pessoal dos profissionais do ensino. Tá? O que é a parcela diferida, né? É a parcela dos recursos dos fundos correspondente a 10% do valor anual repassado, que poderá ser utilizado em período não correspondente ao exercício financeiro, conforme previsto em lei, exceção ao princípio da anulidade. Esse prazo diferido compreende o lapso temporal que se estende até 30 de abril do exercício financeiro subsequente. Tá? Esse aí é um texto extraído do próprio manual do Fundeb. Então, aqui, até 10% do Fundeb você pode usar no próximo ano até 30 de abril. Tá? E o que sobrou, no nosso caso, foi 3,21, que é 1.968, e foi totalmente utilizado até a data limite. O próximo é demonstrativo da aplicação da saúde. A receita arrecadada 99.725, despesa empenhada até o primeiro quadrimestre, 54.833, liquidada 27.367, que dá um percentual de 27,44%, e despesa paga 23.005. Bom, a conclusão é que, assim, os dados aqui apresentados são oriundos dos seguintes demonstrativos: RRIO, que é o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, RGF, que é do Relatório de Gestão Fiscal. Em resumo, a análise do resultado fiscal relativo ao primeiro quadrimestre de 2023 evidencia de forma aberta e concisa o cumprimento das metas e princípios da gestão fiscal responsável, prevista na LDO e na Lei de Responsabilidade Fiscal, e, como consequência, a manutenção do equilíbrio fiscal do município de Caçapava. Bom, era só isso que a gente tinha que apresentar, que são os dados do primeiro quadrimestre. Bom, obrigado, senhor Fernando, pela explanação. Franqueio a palavra aos senhores vereadores para as perguntas pertinentes ao assunto. Boa noite, senhora vereadora, Thelma Protetora, caros servidores da Secretaria aí de Finanças do nosso município, obrigado pela presença de cada um de vocês. A minha dúvida, e que é importante, eu não sei se está diluído aqui na receita, porque talvez não esteja especificado as fontes aí de entrada, mas acho que seria importante. Está incluso aqui na receita acerca da CIP, a contribuição? Aonde está incluso ou não está incluso?
Não, está incluso. Aqui são todas as fontes. Em qual item? Ela está incluída no total da receita. Todas Entendi. as receitas não financeiras, nos 131 milhões 194. Ela está incluída aqui. Tá. Só uma sugestão, até como critério de transparência para a próxima prestação, eu acho que seria importante, por mais que esteja somado, mas como é algo específico, poderia trazer, embora esteja no portal da transparência, né, e precisa estar mesmo, mas que seria importante na prestação estar especificado, até para que a gente possa, né, apresentar isso para a própria população, né, embora esteja no portal da transparência. É uma sugestão. Obrigado, viu? Boa noite a todos aqui da Secretaria de Finanças, meus colegas vereadores, todo mundo que está nos acompanhando. Só para complementar o que o vereador falou, vereador Maicon, concordo com ele, porque existe uma confusão que é feita na cidade com relação a esse recurso. Inclusive, até pelas mídias locais, eles se manifestam achando que esse recurso está no meio do bolo total dos recursos do município e que poderia ser gasto com outras coisas. E todos nós sabemos, inclusive está na própria lei, quando nós votamos, que este recurso de contribuição de iluminação pública é uma contribuição de melhoria que só pode ser investida em iluminação pública. Por conta disso, acho que seria legal a gente sempre ter essa separação, apesar dela não ser obrigatória, a gente sabe pela questão legal, mas pela questão da transparência e para que a gente possa demonstrar para a população e para essas pessoas que distorcem as informações de forma proposital ou por falta de conhecimento, para que a gente possa ter esse argumento e mostrar, não, está vendo? Ó, na própria audiência pública foi mostrado que esse recurso está separado para a iluminação pública. Só para complementar. Obrigado. Tá, não, a sugestão vai ser atendida, porque, na verdade, assim, como você mesmo falou, esses quadros são os quadros que são originalmente legais, que são obrigatórios à apresentação, né? Mas como informação complementar ou as principais receitas, nada impede da gente separar e na próxima demonstrar, pelo menos as principais, né? Mais algum vereador gostaria de fazer alguma pergunta, apontamento? Assessora do Adilson, alguma pergunta? Ninguém mais desejando fazer o uso da palavra, eu agradeço a presença dos representantes do Poder Executivo e declaro a presente audiência encerrada. Obrigada a todos e tenham uma boa noite.